Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. O nome dessa palavra que eu quero ministrar com os irmãos hoje chama-se transportadores do Evangelho. Amém? O que é isso? Talvez alguns caras perguntando, que ele se escreve, Euagelion, mas se pronuncia Evangelho, que é um nome grego dado para a palavra que para nós em português é Evangelho, que significa boas novas. Amém? Aleluia. E ontem eu estava na oração aqui, eu fico a semana inteira orando, pedindo para o Senhor uma palavra. E você sabe, cada um de nós temos necessidades, sim ou não? E ontem eu orando pelas minhas necessidades, eu falei, Senhor, eu sou transportador disso, daquilo, fui chamado para isso, por que ainda eu não vivi isso? Aí Deus falou, acima de você transportar isso, você transporta uma mensagem no seu coração, que é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da graça de Deus. E aí ele falou para mim, mas você tem que contar para a igreja que eles também transportam essa mensagem. Porque às vezes você pergunta para a pessoa, qual que é o teu chamado? Não tenho chamado nenhum. Meu chamado é não se envolver com nada. Todos nós fomos chamados. Todos nós temos um chamado. Mas eu não quero título. Amém. Não quero liderar. Amém. Só que uma coisa você não vai poder aparecer diante do Senhor um dia. Falar que você não foi chamado para reconciliar pessoas. A palavra do Senhor diz que aqueles que receberam reconciliação, eles foram chamados para trazer a reconciliação para outras pessoas. Como que nós trazemos reconciliação para outras pessoas? Através do Evangelho, o poder de Deus. Não, você pode levar no psicólogo, você pode levar em qualquer outra coisa que você queira, uma pessoa que está precisando de ajuda. Mas eu quero te dizer, todas essas coisas, educação, psicologia, o máximo que ela pode dar é uma roupa nova para o homem velho. Mas o Evangelho pode dar um coração novo para o homem velho e uma roupa nova para o homem velho. Por quê? Porque o Evangelho não é uma autoajuda, ele é uma ajuda do alto, que muda o homem de dentro para fora. Amém? E olha só que poderoso. 2 Coríntios 5, 18, diz assim, o ministério da reconciliação, é o título, na sua Bíblia. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério do que, irmãos? Quem que foi atrás de Deus? Não fomos nós, foi Deus que veio atrás de nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, que é o que o texto está falando aqui, Tudo provém de Deus que nos reconciliou. Deus nos reconciliou. Não fomos nós que fomos para o encontro, não fomos nós que viemos para a igreja, não somos nós que vamos para a célula. Foi Deus que, pelo Espírito, usando pessoas, veio atrás de nós. Só que quando nós fomos reconciliados com o Senhor, nós recebemos o quê? Um ministério, chamado Ministério da Reconciliação. Você pode não querer e pode chegar diante de Deus e falar, eu não tenho título de evangelista, eu não tenho título de apóstolo, de profeta, de pastor, de mestre. Mas você não pode falar que você não tem esse ministério chamado Ministério da Reconciliação. Porque as pessoas lá fora precisam disso. Só que para isso é importante você abrir o coração nessa noite para aquilo que eu quero falar. Porque eu creio que o Espírito Santo vai tocar o mais íntimo do seu coração em nome de Jesus. Eu queria dar uma ilustração aqui para os irmãos entenderem sobre nós sermos um homem tricotômico, amém? Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então fala assim, eu sou um espírito que possuo uma alma e habito em um corpo. Então veja, às vezes você pensa, por que fulano vem para a igreja, não sei se você já se perguntou, ele ouve, ele não aprende nada, ele não absorve nada. O que vai fazer na igreja para não prestar atenção? Já ouviu pessoas falando dessa forma? Uma coisa eu te falo, é melhor vir para a igreja do que ficar lá fora. Você ainda bebe, você ainda fuma, por que você vai para a igreja? Porque aqui é o lugar do doente, aqui é o lugar que a luz vai entrar no coração. O que você vai fazer lá na igreja para não mudar? Eu vou lá porque eu estou precisando de ajuda. Ao ir lá, eu estou falando, eu preciso de ajuda. Se for para ir não prestar atenção, é melhor não ir, não. É como aquele homem que estava ouvindo Paulo pregar, chamado Eutico. Ele caiu para fora. O cara nem estava nem aí, ele, a ponto de dormir e cair. Só que ele estava ouvindo o quê? A palavra. Aí ele ressuscitou e a vida dele foi mudada. Pelo menos você está aqui. Se você não estiver prestando atenção, um dia a luz vai entrar no seu coração.
Esse dia fala, pastor, tem fulanos que eu vejo nas postagens suas lá, que os irmãos não sabem no bastidor. Eu levo cada paulada de pessoas aí fora que nem nunca vieram para a igreja. Mas quando eu posto as nossas fotos lá, eu posto bem pouquinho a foto nossa, né? Nosso Instagram lá só tem 3.800 postagens, mais ou menos. Então eu posto bem pouca foto lá. E aí as pessoas mandam, por isso que eu não vou para a igreja, que fulano aí, fulano estava fazendo isso lá não sei aonde, fulano estava fazendo isso lá não sei aonde. Falou, olha, mas a igreja é o único lugar público da face da terra que você não pode proibir ninguém de entrar. Porque lá é o hospital para doentes. Por isso que eu não vou. Parece uma palavra humilde, não, eu não vou. Isso aí é arrogância, porque quem não vem está falando uma coisa, eu não preciso. Não preciso da redenção por meio da cruz e não preciso de nada, porque eu consigo mudar sozinho. Só que eu sou fruto, irmãos. Eu sou uma pessoa que por muitos anos eu posava toda semana na rua. E minha esposa me expulsava de casa, chorava, daqui a pouco estava fazendo a mesma coisa. Mas por causa da igreja, por causa de Jesus, por causa de pessoas que investiram na minha vida, um dia a luz entrou no meu coração e hoje eu estou aqui. Então, eu não estou aqui contando algo que aconteceu com alguém, eu estou contando algo que aconteceu comigo. Então, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Só que as pessoas falam, mas o fulano está fazendo isso lá na Baixada, lá no alto, lá não sei aonde, lá nas colinas. Não interessa. Eu não estou aqui para mandar na vida de ninguém, para obrigar ninguém, para cuidar da vida de ninguém, nem para colocar GPS na vida de ninguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Porque, segundo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus, que tem poder para salvar todo aquele que nele crê. Só que aí o que acontece? Eu quero te dar esse exemplo para você entender. Tem pessoa que vem aqui e parece que não aprende. Porque às vezes confunde o espírito com a alma. E é aqui que eu quero chegar, em nome de Jesus, antes da minha pregação, amém? Mas vai ser rápido, antes das 9, eu prometo. Se vê que vai passar, você levanta uma placa e me ajuda o seu pastor. Eu quero chamar 5 chamados aqui, em nome de Jesus, chamar 5 chamados, para não falar 5 voluntários, que o voluntário só faz o que quer e quando quer. 5, só 5, não precisa muito, 5. Mas não briguem também, é só 5, tá, irmão? Tá louco. Ó, 1. Fiquem aqui, ó. 1. É só 5, tá? Pode? Vem aqui, ó. O Mauro, como está de servo, né? Ele vai segurar o microfone para me dar um exemplo para os irmãos. Amém. Vou deixar ele numa função, amém? Então o que acontece? Não, pode só segurar, por enquanto. Amém. Você já vai entrar na história. Da glória, aleluia. Ó, pastor, isolou, mano. Aleluia. Calma lá, ele vai entrar na história. Amém? Nós aprendemos no cursão. Nós somos um espírito, nós somos uma alma, nós temos um corpo. O espírito tem 3 faculdades: visão, consciência e comunhão. A alma tem 3 faculdades: mente, vontade e emoções. E o corpo, instinto, sensação e locomoção. Amém?
ele representa o coração. Amém? Amém. Que também é importante. Não menos. Importante também. O Tiago aqui representa a alma. Amém? Por isso que a gente pegou um mais loirinho, mais clarinho, que a alma grita. Esperneia. Então ele representa a alma. Amém? Mas não é o caso do Tiago. O caco representa o corpo. Amém? Então acontece. Só que é um conjunto. O corpo, a alma, o coração e o espírito. Quem que conduz o ser humano a vir um culto? O Espírito de Deus convence o espírito. Amém? Amém. Só que o que acontece? Para chegar no espírito, precisa também do corpo, da alma, para que penetre no espírito. Então, por exemplo, o espírito do carro quer vir para a igreja, mas se o corpo dele não vier, como que vai vir só de vir? Porque não em Morretes. Vai ter irmão que fala assim: eu não fui, mas meu coração estava lá. Não pode, se você conhecer alguém assim, você leva embora o coração, porque dá para deixar o coração da pessoa aqui na cadeia. Então, o que acontece? Aí, olha só que poderoso. Deus sabe do meu coração. Aleluia. O que acontece? A palavra de Deus, ela toca mais íntimo do que? Do Espírito. Hebreus 4:12 fala assim, ó: a palavra de Deus todo mundo está escutando? É viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, que separa o espírito da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Só que aí o que acontece, irmão? Na alma tem mente, vontade e emoções. Amém? Aí o que acontece? Aí tem o corpo. O espírito, ele recebe, só que para ele receber, que transborde de dentro para fora, ele recebe da palavra, que a fé ele ouvir a pregação de Cristo. Então, quando eu estou pregando aqui, a pessoa tem que receber no coração, porque o que acontece? O coração faz parte da alma, uma função, emoções, lembra? O coração é uma faculdade da alma. A palavra não penetra o espírito antes de passar pelo coração. Está entendendo? Em Provérbios 4:23 fala assim, ó: sobre tudo se deve guardar o seu, porque dele procede as fontes da vida. Então tem pessoa que ela veio aqui, mas fala: o que foi fazer lá? Ela tem o desejo de mudança. Senão ela não estaria aqui. O pecado é gostoso por isso. E é gostoso por Cristo também, senão não tem pecado. Concorda comigo? Só que há um desejo de mudança da pessoa. Só que aí, às vezes a pessoa não recebe do coração, e se não receber do coração, não toca o espírito. Só que para você receber revelação, mudança e restauração, tem que tocar o espírito. Porque você precisa de revelação. Lembra lá aquele entendi. Tem que ter esse tema. Porque a palavra é logos e ela é rema. Então, não tem como ter rema sem ter o logos. Então tem que vir do culto, através do corpo racional, para ouvir a palavra. E agora entra o quinto elemento, amém? Vem aqui um pouquinho para cá, cara. Aí agora entra esse camarada aqui. Ele poderia estar aqui ou aqui, porque ele faz parte dessa faculdade. Esses dois aqui, eles fazem parte dessa faculdade, chamado mente e coração. Então, o corpo, ele veio para o culto. Só que, quando eu estou pregando aqui, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo, na onde que ele vai receber primeiro? Na mente. Quando ele recebe na mente, ele capta a mensagem, vai descer para onde? Para o coração. Mas passa pela alma, porque a mente e o coração estão dentro da alma, amém? Quando da mente, o corpo recebeu, passou na mente. Quando eu estou falando de mente e coração, estou falando do Tiago, que é a alma, amém? O corpo veio para o culto, recebeu a pregação do evangelho, que é Romanos 10:17. Tocou a mente dele captou, deixou descer para onde? Para o coração. Quando desce para o coração, se torna a revelação na onde? No espírito. Então, se você vem para cá e fica mexendo no WhatsApp, no celular, fica pensando na morte da bezerra, não vai dar certo. Então, você tem que oferecer o culto racional, Romanos 12:1, o corpo. Aí, quando você está aqui, você recebe através do louvor, através da pregação, uma palavra na sua mente, no teu intelecto, amém? Do teu intelecto vai descer para o coração, e do teu coração vai tocar o espírito, e é onde vai haver a transformação.
Eu fumava, eu fui para o encontro e eu ouvi lá no encontro que eu não precisava fumar mais. Veio na mente, entrou no coração, se tornou revelação e hoje eu não fumo mais. Não foi um negócio simples, mas foi na onde? No boteco, na biqueira? Foi dentro de um lugar chamado igreja, que foi no encontro com Deus, que eu recebi a mensagem do Evangelho, que tocou a minha mente, desceu para o coração e tocou o meu espírito. E por isso agora eu não faço mais. Você entende? Então, por isso é importante você estar na igreja, no prédio, no dia de domingo e estar na sua célula. Porque tanto na célula como no culto, o seu corpo vai... Você recebe na mente, toca o seu coração e toca o seu espírito. E aí, quando toca o seu espírito, vem a transformação. Amém? Amém. Não adianta o corpo estar aqui, se a mente, a alma, o coração, o espírito estiver lá fora. Aí, ó. Amém? Então veja, pode ir. Então o que acontece? Você entende? Então assim, ó, é um conjunto. O meu coração foi, mas meu corpo ficou. Balela. O corpo tem que vir, mas tem que trazer o coração também. Amém? E aí não dá para deixar daí a mente lá. Então por isso que é um conjunto. Aleluia? Porque se não passar por esses 4, não toca o 5º que deveria lá no começo da criação, antes da queda ser o primeiro. Só que ele acabou se tornando o último. Então agora depende desse conjunto, dessa cooperação nossa, para que nós possamos exercitar o Espírito. Amém? É na mente que Paulo fala o quê? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Com o quê? Com a renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, se você é essa pessoa que fala, não sei o que vai fazer na igreja, não fica falando isso. Eu prefiro que esteja aqui do que lá fora. Se não está aprendendo aqui, acredite, lá fora vai aprender menos ainda. Aqui pelo menos ouve uma palavra de fé, ouve uma oração. Lá fora não, lá fora vai ouvir não vale a pena, jogue tudo para o ar, tire a sua vida, vai prostituir, vai trair mulher. É o que ouve lá fora. Aqui não. Aqui é o lugar correto que Deus estabeleceu para você. Amém? Mas é necessário ter esse conjunto trabalhando um com o outro. É corporativo, é coletivo, nunca individual. Amém? Aleluia, irmãos? Glória a Deus. Então agora nós vamos para a segunda parte da pregação. Aleluia. Então, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Então veja. Todos nós, irmãos, temos um ministério. Você viu ali que está escrito, amém? Qual é o ministério? O ministério da reconciliação. O que nos deu esse ministério? Ouvir o Evangelho, que é uma mensagem que nós carregamos no nosso coração e nós transmitimos essa mensagem. Que o Evangelho é a pregação de Jesus Cristo. Eu sei que o povo detona nós falando, esse negócio de pregação da graça, hipergraça, tudo é mil maravilha. Não, nunca falamos isso. Nós temos adversidades, nós temos lutas, mas acima dessa luta nós temos um Senhor. Quem está na graça não quer dizer que ele não vai ter luta, mas dentro da luta o Senhor vai dar força, vai dar renovo, porque a Bíblia diz, Deus não dá nada que você não possa suportar, amém? Só peço que os irmãos recebam a mensagem, não fica vagando aí, em nome de Jesus. Se guarda. Até queria dar um conselho para os irmãos, traz garrafinha de água, traz coisas para que não precise você ficar levantando, porque é só 40 minutos para mim falar o seu coração, é um desafio muito grande. Se você perder um pouquinho, você perde quase tudo. É que nem filme, se você perder a introdução, você quase não entende mais nada do filme. Você vai ler um livro, a mesma coisa, se você não ler a introdução, você também não vai entender mais nada. A pregação é da mesma forma, amém? Então você precisa entender o começo para você entender o meio e o fim. Aleluia, irmãos? Amém? Então, o que acontece, irmão? Você pode falar que você não quer ser pastor, você pode falar que você não quer ser líder, não quer ter título, amém. Mas você nunca vai poder falar para Deus, eu não tinha um chamado de reconciliação. Todos nós temos.
Só que isso é maravilhoso, por quê? Porque você foi reconciliado com Cristo Jesus, eu fui reconciliado, e a nossa gratidão é tanta, como o Daniel falou, que nós não somos obrigados a falar de Jesus. Nós falamos porque Ele mudou nossa vida, mudou nossa história, mudou nosso casamento. No meu caso, me libertou, me salvou, me curou, me restaurou o casamento, me restaurou a vida. Assim, eu nem seria metade do que eu sou fora de Cristo. Então veja, mudou tudo. E a gratidão é tão grande a ponto de eu querer ser o que eu tinha ódio, pastor. Que eu cresci com raiva de pastor, detestava pastor, usar roupa social assim nunca me via. Gostava de usar tênis, calça jeans, camiseta e boné, essa era a minha vida. Mas Deus me chamou. Por que Ele me chamou? Por causa de uma mensagem. Mas como que essa mensagem chegou ao meu coração? Através de pessoas que entenderam o seu chamado. Qual o chamado? O chamado da reconciliação. Tem pessoa na sua família que precisa ser reconciliado, tem pessoa no seu trabalho, tem pessoa na sua rua, tem pessoa na sua escola, tem pessoa em vários lugares que precisam desse ministério da reconciliação. Só que essa reconciliação, ela vem quando você é tomado do quê? De uma visão. Qual visão? A visão do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça não é uma palavra que a videira prega. O Evangelho da graça é a pregação do próprio Jesus. Não é o homem que é o centro, Jesus que é o centro. A graça diz, Deus fez tudo para quem não merecia nada. Ninguém vai poder um dia se chegar diante de Deus e falar, eu fiz, eu fui um bom marido, eu não sei o quê, eu. Ninguém. Só vai se achegar diante de Deus por meio de Cristo. E só se achega por meio de Cristo quem recebeu o Evangelho. Por isso que João 14,6 diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem outro fora dele, é Ele. Só que as pessoas só se achegam até Deus por meio do Evangelho. Por isso você precisa entender, irmão, acima de carregar uma arma, carregar um míssil, carregar uma ogiva nuclear, carregar qualquer coisa poderosa que o mundo oferece, você carrega o Evangelho dentro do seu coração. Essa é a arma mais poderosa, que destrói com o inferno, destrói com o principado, destrói com potestade, destrói com tudo. Por quê? Porque ela causa uma mudança de dentro para fora. Eu cresci ouvindo que casamento era ruim, que família era ruim. Por quê? Porque a família dos meus pais não eram saudáveis. As famílias do meu sogro e da minha sogra não eram saudáveis. Mas através do Evangelho é que eu mudei o meu setor de crença, desceu para o meu coração, tocou meu espírito, e agora eu creio profundamente na família. E não só creio, como invisto em família. Por quê? Porque essa mensagem poderosa tomou conta do meu coração. Só que nós só somos essas pessoas que transportamos o Evangelho se nós primeiro recebermos e cremos nesse Evangelho. Você precisa ser tomado por essa visão. É o que eu sempre falo para os irmãos. Pode fazer encontro, pode fazer célula, pode fazer tudo que nós temos como estrutura. Mas se não for tomado no coração dessa visão, que não é videira, é bíblica, não vai adiantar. O povo fala, nossa, como que vocês conseguem cuidar das pessoas? Eu nem sei como que pastor não cuida de pessoa, porque para mim pastor é tudo igual a Jesus, cuida de pessoas. Ele conhece a voz da ovelha, a ovelha conhece a voz dele. Então não é coisa que a videira faz, é coisa que a Bíblia ensina. É o Evangelho, o poder de Deus. Amém? Então veja, o Evangelho ele não coloca ordem, ele não coloca uma ordenança na vida da pessoa, ele coloca uma natureza nova. Irmão, você pode pegar um porco, dar o melhor banho de VAP, de intercápsulo, pan, soda, tudo que você imaginar, você pode lavar o porco, deixar ele bem limpinho, arrancar até o couro dele, e colocar uma roupa bonita nele. Primeira oportunidade que ele tiver de ir para a lama, ele vai para a lama, porque ele é porco, a natureza dele é de lama. Você entende? É que nem um cristão, se ele vir aqui e não receber um novo coração, não adianta. Então não é colocando regra, não é colocando lei, é mostrando que tem um novo coração. E é isso que eu quero falar para você, algumas coisas que alguém que é transportador, portador do Evangelho, ele também recebeu o Evangelho. E eu quero falar algumas coisas que não é aquele que recebeu o Evangelho. Amém? Mas está aberto em Romanos 1,16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Amém, irmãos? Então veja, você precisa entender, nós carregamos uma mensagem muito poderosa e revolucionária no nosso coração. Por isso que nós cremos que nós somos uma igreja de sacerdote. O sacerdote, ele não tem um intermediário a não ser Jesus Cristo. Ele leva as pessoas até Cristo e Cristo leva as pessoas até Deus.
Só que ele é alguém que ele desenvolve o seu talento. Por isso que nós conseguimos levar pessoas para o encontro, por isso que tem visitantes nas celas, por isso que tem pessoas no culto. Porque não é uma pessoa que faz, é todos nós juntos trabalhando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com o mesmo coração, e conseguimos chegar na onde nós temos chegado. Mas você precisa ter revelação, irmão. Você não foi chamado para ser um cristão esquentador de banco. Você foi chamado para exercer o ministério da reconciliação. Hoje eu sou pastor, hoje eu prego aqui em cima, fiz seminário, mas eu falo para os irmãos, quando eu converti, eu não sabia ler direito, eu não sabia falar direito, eu tinha vergonha. Só que uma coisa eu aprendi lá em 2010, Deus me salvou para que outros sejam salvos através da minha vida. E eu sempre usei um estilo de evangelismo, que eu não me via evangelizando com microfone, pregando nas praças, pregando no encontro, nunca me via assim. Mas eu me via falando de Jesus. E você sabe qual é o estilo de evangelismo que eu mais sempre usei e uso até hoje? Do jovem cego lá de João 9. Quem ele era, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Você não precisa saber da Bíblia inteira para falar de Jesus. Você precisa ter recebido o Evangelho, recebido uma nova natureza e ser grato pelo que Deus fez na sua vida. Porque a boca fala que o coração está cheio. E nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração, irmão. Não é você saindo de casa, não é você desistindo das pessoas que vai mudar. É você entendendo que essas pessoas só vão mudar se tiver o Evangelho recebendo uma nova natureza. Se quer que seu pai, quer que sua mãe, quer que seus filhos, quer que seus irmãos, quer que o cônjuge mude, ele precisa receber uma nova natureza. Só que essa nova natureza só vem através do Evangelho, que é poder de Deus para mudar e salvar todo aquele que nele crê. Eu sei que você fala de salvação, você pensa que salvação é só do inferno. Primeiro que o inferno nem foi criado para o homem, foi criado para Satanás e seus demônios. Você já leu a Bíblia e você sabe disso, está lá em Mateus 24. Segunda questão é que salvação vai muito além do que só o inferno. Salvação é sozo, restaurar, restituir, reabilitar. Tanto Filipenses 1,12 como Tiago 1,21 vai falar da salvação que vai além de salvar do inferno, mas que ela limpa, que ela cura, que ela limpa, que ela restaura, que ela restitui, vai muito além. Mas é só através do Evangelho. As pessoas falam, nossa, mas só fala de Jesus, mas não tem outra mensagem. Ah, mas só fala da graça, mas não tem outra mensagem. Jesus é a própria graça, que não só mandou alguém falar dela, mas ele veio, se fez pessoalmente essa graça, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós precisamos entender. Irmãos, eu fico feliz quando alguém rejeita alguma pessoa lá fora. Eu falo, pode vir aqui que nós vamos conseguir envolver em alguma função aí, porque aqui é o lugar dos que não são. Aqui é o lugar dos que não eram e vão confundir os que acham que são. Porque é o seguinte, aqui só serve ao Senhor quem realmente reconheceu que Ele tem um cabeça, que Ele tem um Senhor, que dele Ele não pode nada, mas no Senhor Ele pode tudo. Você pode ver no nosso encontro quantas pessoas já vieram testemunhar. Achei que ia ter pastores diferentes, grandes preletores. Vai lá, é o Renan, é o César, é o Daniel, é eu. Imagine, e os irmãos mudam. Sei quem que é mais louco, se é quem ouve nós pregando, é nós que estamos lá pregando. Aí você chega na sexta-feira, tá lá assassino, tá lá pedófilo, tá lá bandido, traficante. Aí no domingo esses caras tudo que já matou gente, que foi um monte de coisa, chorando igual bebê. E você fala, o que aconteceu? O Evangelho, o poder de Deus, que tem poder para salvar todo aquele que nele crê. O cara foi na sexta-feira, ele era um adúltero, traía a mulher traía o marido, e no domingo ele sai falando de família. Eu amo minha família, não vejo a hora de ver minha família. Vai lá na sexta-feira, fazer uma semana que não dava um abraço nos filhos, ou anos. Aí no domingo, não vê a hora de ver os filhos chegar e abraçar e amar e chorando. O que aconteceu? Evangelho, poder de Deus. Ah, o pastor fez uma lavagem cerebral lá. Não fez cerebral, fez no corpo, na alma e no espírito. Não foi só na mente, foi no corpo, na alma e no espírito. Porque o Evangelho produz essa lavagem. Efésios 5,26 diz que a palavra de Deus lava. Então veja, irmão, a minha missão, a sua missão vai muito além de simplesmente sentar aqui, sentar numa cadeira de cela. Nós somos portadores e transportadores do Evangelho, poder de Deus. Evangelho é um nome grego que é o significado boas novas. Se você pegar Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo era um cara tranqueira, no sentido matou muito cristão.
Mas também você vai olhar o currículo de Paulo, criado aos pés de Gamaliel, um bom estudioso, zeloso com tudo que fazia. Ele fala Hebreus dos Hebreus, e assim, ele conta o currículo dele, você fica até com vergonha. O currículo do cara é top. Só que ele fala assim, eu considero tudo isso como esterco. Eu só sei de uma coisa, e só prego uma coisa, Cristo que morreu e Cristo que ressuscitou. Ele considera como esterco, cocô de cavalo, tudo que ele aprendeu, as faculdades que ele teve com Gamaliel, que nem os discípulos de Jesus conseguiram passar, mas ele passou. Só que ele considera tudo isso como nada, porque ele sabe que aquilo lá não tinha relevância nenhuma se não fosse a mensagem do Evangelho. Só que aí o que acontece? Depois que ele se encontrou com o Evangelho, lá no caminho a Damasco, Atos 9 conta essa história, o que aconteceu com ele? Ele teve uma mudança de dentro para fora. Agora, de ex-assassino, ele se tornou alguém que restaurava, cuidava, sarava. Por quê? Porque ele recebeu do Evangelho. Paulo não tinha medo de nada. Mas houve um dia que ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou, quem te persegue, Senhor? Nunca te persegui? Está perseguindo a minha igreja. Ficou 3 dias cego, você sabe da história. Depois de 3 dias, o homem era pregador do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho pode mudar o homem de dentro para fora. Só que você não pode vir aqui só receber essa mensagem. Amanhã que é o desafio no teu trabalho, na tua escola, faculdade, na onde você estiver com a sua família. Irmão, não é nós que somos influenciados pelos ímpios, é eles que têm que ser influenciados por nós. Você não pode só ver como algo eclesiástico, uma religião, não. Só tem uma maneira de mudar aqueles que você ama, por meio do Evangelho. Só tem uma maneira, Evangelho. Amém? Mas para isso eu quero compartilhar alguns pontos aqui de alguém que é transportador do Evangelho. Amém? Fala assim, eu sou transportador do Evangelho. Você fala até grego aqui, Evangelho. Evangelho, poder de Deus. Amém? Então, primeiro ponto aqui, primeira coisa que um transportador do Evangelho tem é que ele não vive na dúvida. Você não pode viver na dúvida. Lembre-se, dúvida não é ausência de fé. O problema é quando você se torna refém, escravo da dúvida. Sabe aquele negócio de si? Si já vem do sibilar da serpente. Por isso que eu detesto serpente. E si? Não tem si, já deu. Você não pode ser tomado pela dúvida. Sabe por quê? Porque quem é transportador do Evangelho, ele só é transportador porque ele recebeu o Evangelho. E quem recebeu o Evangelho, uma coisa ele venceu, a dúvida. Eu nasci para dar certo e não tem outro caminho. Eu sou mais do que vencedor. Você sabe, minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Primeira coisa que o pastor Hermes pergunta antes de levantar um obreiro, ele fala assim, ó, e se não der certo quando você for enviado, o que você vai fazer? Se o cara falar assim, eu volto a trabalhar, volto a pescar, volto a ser Uber, volto a não sei o quê, então não dá. Sabe qual que é a resposta que ele espera, e grandes homens de Deus esperam? E se não der certo? Não vai dar certo, não tem como não dar certo, porque eu fui chamado para isso. A dúvida não pode tomar conta do nosso coração, irmãos. Que foi o que aconteceu com aqueles discípulos, por isso que eles ficaram atormentados. E não é à toa que Jesus transpassa a parede e chega falando paz convosco, por quê? Porque ele quer mostrar para as pessoas, ei, vocês não precisam ter dúvida, tudo aquilo que eu ensinei por 3 anos para vocês, vai se cumprir, fica tranquilo. É que nem você. Você vem aqui, você ouve uma mensagem domingo, Deus te toca, você chora, você fala, não, é isso mesmo. Chega em casa, totalmente o oposto do que você ouviu aqui. É pai xingando, é mãe brigando, é falando palavrão, é N coisa acontecendo. Aí você fala, não, acho que não sirvo para ser crente. A dúvida entrou no coração de novo. Não, o que foi falado lá é a verdade. Eu vou ficar com isso e eu vou acreditar. Você não pode, irmão, desacreditar daquilo que Deus tem para a sua vida. Nunca tenha dúvida da bondade de Deus. Como já falei para os irmãos, minha esposa já falou, não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai amoroso. Não é o que você é o que ele é. Não é o que o filho fez, é o que o pai fez. O pai foi um pai bondoso. E quando você deixa a dúvida tomar conta do seu coração, o que acontece? Você acaba perdendo a força de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E um portador do Evangelho, se tem uma coisa que ele não é refém, escravo, é
da dúvida. Amém? Porque a dúvida, você sabe, é o oposto do quê? Da fé, da crença. Mas você não é do duvidoso. Você é do que tem fé. Porque Deus falou assim, ó, tinha 2 árvores no centro do jardim. Você já sabe da história, já leu pelo menos Gênesis, que você é cristão. Cristão lê a Bíblia. Então a Bíblia fala que o jardim estava cheio de árvores. E no centro do jardim tinha 2 árvores. Do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aí Deus falou o quê? Pode comer de qualquer árvore, inclusive da árvore da vida. Só não come daquela. Porque certamente se comer vai morrer. Aí chegou a serpente, o que aconteceu? Come daquela árvore. Aí Eva falou, não posso comer. Ah, é, né? Deus não quer que você seja parecido com ele. A dúvida entrou no coração daquela mulher. E ela foi o quê? E comeu. Como que Deus não queria que ela fosse parecida com Deus, se Deus falou em Gênesis do 1, 26 ao 28, façamos eles a imagem e semelhança. Deus criou o homem igual a ele, como que ele não queria que fosse igual a ele? Mas porque ouviu a serpente e deu lado, a dúvida entrou. E aí desistiu do certo para ficar com o duvidoso. E aí você sabe da história, foi expulso do jardim. Tem muitas pessoas que não desfrutam da promessa, da herança, por quê? Porque eles trocam o certo pelo duvidoso. Para alguns o certo é trabalhar registrado, para outros o certo é trabalhar por conta. Não é porque eu trabalho por conta, todo mundo tem que trabalhar por conta. Mas também não é porque você trabalha registrado, todo mundo tem que trabalhar registrado. Não é porque o fulano faz faculdade para ser advogado que todo mundo tem que. Para alguns é isso, para outros é outra coisa. Por isso que cada um tem que ter as suas próprias convicções. Por isso que Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção é algo interior, individual, de fatos que não se vê. Só que você precisa o quê? Não duvidar. Que o Tiago fala o quê, o apóstolo? Quem duvida é como a onda do mar, que fica agitada para lá e para cá, e nunca firma com nada. Mas agora quem tem fé, pode vir a onda que for, não tira a fé. Por quê? Porque ele tem uma convicção interior. E quem creu, irmão, você crê no Evangelho, sim ou não? Você é tão louco, que você acreditou que Maria foi grávida do Espírito Santo. Irmão, quem em sã consciência acredita que uma mulher ficou grávida sem se relacionar sexualmente? Imagine, os casados, a esposa chega lá, oi, bem, estou grávida. Amor, faz meses que a gente não relaciona. Ah, do Espírito Santo. Você está louco? Você é doido, cara. Não dá nem para pensar um negócio desse. Mas Maria ficou, e se acreditou. Porque se não acreditasse, Jesus não teria vindo. Você entende? Se tem um povo que é louco, é nós. Nós acreditamos que Maria ficou grávida do Espírito Santo. Pega a Bíblia, começa a ler, rasga toda a página que você vê um milagre, rasga ela, você vai ver o que vai sobrar no final da tua leitura. Nada. Então nós somos o povo que acredita no inacreditável. Olha que negócio. Paradoxo. Mas você precisa ser essa pessoa. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvida de quem você é em Cristo Jesus. Ah, mas minha mãe falou que eu não vou dar em nada. Mas tua mãe não é Deus. Ela ama você, mas não é Deus. Ah, meu pai falou que eu não presto, que eu não valho nada. Mas teu pai não é Deus. O que Deus falou? Que você é filho amado e que ele tem o prazer. Nunca vai dar certo em nada. Minha mãe e meu pai falou, mas não é Deus. Agora Deus falou, não te deixarei, jamais te desampararei. Veja. Ah, minha mãe falou que se eu tentar não vai dar certo. Irmão, você tem que ficar com a palavra de Deus. Ah, minha mãe falou que eu sempre começo as coisas e não termino. Mas o que Deus falou? Que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Você começa e você termina. Amém? Então, um transportador do Evangelho, ele não é duvidoso. Aleluia, irmãos? Amém? Então fala assim, eu não vou viver na dúvida. Aleluia? Então veja, irmão. Quem tem dúvida não é ausência de fé, como eu te falei. Só que é o seguinte, a dúvida é o caminho que leva à incredulidade. Amém? Então, é que nem a Bíblia fala assim, ó, aquele que colocou a mão no arado não olha para trás. Falou ou não falou? Mas tem alguém aqui que nunca olhou para trás? Não tem. Agora, nós não ficamos refém do passado. Não ficamos toda hora desejando o passado. Você entende a diferença?
Todo mundo aqui já pensou em desistir. Todo mundo aqui um dia já pensou em largar tudo. Seja ministério, seja família. A questão é que nós não somos refém da dúvida. Você entende? A dúvida bateu na porta, opa, eu vou ficar com o que Deus falou, não com a dúvida. Amém? Aleluia. Segunda coisa, isso aqui é forte, irmão. Nota aí. Aleluia. Quem é transportador do evangelho, segundo ponto, não vive pelos fatos, mas pela verdade. Meu Deus. Ô, Jesus, Deus vai dar graça. Rolou agora, me assustei mesmo. Foi o exemplo, tomou bastante tempo, mas aleluia, vai dar certo. Irmãos, quem é transportador do evangelho, ele não fica com os fatos, ele fica com a verdade. Eu sei que você ouviu falar, e eu também já ouvi muito tempo falar isso. Contra fatos não há argumentos, mas nem sempre. Porque é o seguinte, chegaram com Jesus lá no Sinédrio e falaram assim, ó, tá aqui um cara que mentiu, que blasfemou contra Deus. Fizeram isso ou não fizeram? Era um fato, uma constatação. Mas era verdade? Não era. Depois pagaram os caras para falar que roubaram o corpo de Jesus, sim ou não? Era um fato. Mas era verdade? Também não. Nem sempre o fato é a verdade. Então esse negócio de contrafato não é argumento, nem sempre. Aonde há fumaça, há fogo. É verdade? Também não é. Tem lugar que tem fumaça, mas não saiu fogo, só fez fumaça. E tem lugar que tem fumaça, mas o fogo já apagou. Então, aonde há fumaça não há fogo? Mentira. Falaram que Jesus era ladrão, uma fumaça, e era ladrão. Falaram que Jesus até namorou, e namorou? Não namorou. Então veja, o fato nem sempre vai ser a verdade. Pastor, mas o que isso aplica na minha vida? Tudo. Porque às vezes você vai receber um diagnóstico que tem uma doença, que não pode ter filho, que tem câncer, ou que isso ou aquilo. É um fato, é um diagnóstico. Mas não é a verdade. A verdade é o que está em Isaías 53. Levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Você olha no armário lá, não tem nada. É um fato. Mas a verdade é o quê? Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Abraão está indo sacrificar o seu filho Isaque. Isaque fala, mas cadê o sacrifício? Pergunta para o pai, e o pai fala, Deus proverá. Porque depois o texto fala lá que Abraão cria num Deus que levantava até das cinzas alguém. E Abraão falou, se ele matar o meu filho queimado, por que ele falou das cinzas? Porque quando Deus matava no Antigo Testamento era queimado, o fogo vinha do céu. Amém? O sacrifício. Então ele falou, vai sair das cinzas. Veja, às vezes os fatos vão dizer uma coisa. Você vai olhar para o teu casamento, talvez você vai falar, não tem mais jeito. É um fato, mas não é a verdade. Porque Deus fala assim, aquele que Deus uniu não separa o homem. Deus é um Deus de restauração e restituição. Então eu quero te dizer, não desista fácil das coisas, irmão. Não seja menos do que o diabo. O diabo é perseverante, irmão. Você não pode não ser perseverante. Porque é o seguinte, se o diabo imita Deus na perseverança, quem dirá nós não sermos perseverantes? Uma das marcas de um vencedor é perseverança. Você pode ver, você manda o diabo embora, quando vê ele está batendo na tua porta de novo, não está? Querendo destruir casamento, querendo atingir sua vida financeira, querendo atingir sua saúde. Porque todas essas coisas vêm de onde? Vêm do diabo. Então ele não desiste. Só que o diabo não tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Nós não podemos desistir. Então esse negócio de contra fatos não há argumentos, não é verdade. Eu quero te dizer que às vezes você vai ver um fato que vai contra a palavra de Deus, mas fica com a verdade. 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Os irmãos sabem da minha história, eu recebi um diagnóstico com a minha esposa que não poderíamos ter mais filho. Ela teve que fazer até laqueadura, porque teve mais 3 ainda. Teve o Emanuel, teve a Rebeca e teve a Luísa. E os 4 têm uma saúde maravilhosa. Por quê? Porque nós não ficamos com os fatos, não ficamos com o diagnóstico, nós ficamos com a verdade. Por muitas vezes os fatos eram, Rafael não tem mais jeito, mas não era a verdade. A verdade era o que estava escrito em Jeremias 1:5. No ventre da minha mãe eu fui escolhido pelo Senhor. A verdade é o que estava em Salmo 139. Quando eu era ainda informe, Deus havia escrito um livro a meu respeito. Veja, essa era a verdade e não o fato. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então não fique com os fatos, fique com a verdade. E a verdade é o que está escrito. Amém? Terceiro, um transportador do evangelho não se limita, não fica se limitando.
Ou seja, irmão, o céu é o limite para nós. Você não pode ser uma pessoa que vive se limitando. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que vai dar certo? Não seja você que se limita. Porque é o seguinte, quando você olha para você, você vai viver limitado. Mas quando você olha para o Senhor, você lembra. Porque para Deus não haverá impossível. Mas pastor, já está quase morrendo esse sonho. Pois é, Lázaro tinha até morrido. Não estava quase morrendo, Lázaro morreu. Mas Jesus só chegou com uma palavra lá. Lázaro, vem para fora. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Não tinha, mas Deus está abrindo porta. Porque é aquele que tem as chaves de Davi. Abre porta e ninguém fecha. Fecha a porta e ninguém abre. Eu quando cheguei em Morretes aqui, irmão, nem vaga para servente tinha, para os irmãos terem uma ideia. Demorou para mim ser servente aqui. Mas eu tinha uma palavra. E era a palavra de Deus. Falei, eu não vou me limitar. Porque o povo falava assim, Morretes você vai ver. Só restaurante e mercado, não vai dar certo. Como eu já falei para os irmãos, pastores falaram para mim. E aqui célula não dá certo. Mas eu não fiquei olhando para mim, não fiquei olhando para a cidade. Eu fiquei olhando para o alto. E eu fui achado nele. Porque quando você olha para o Senhor, você não se limita. O homem falou que não dá certo, mas Deus falou que já deu certo. O homem falou que lá a porta está fechada. Mas eu tenho a chave que abre aquela porta. Porque eu tenho a chave de Davi. Abre porta e ninguém fecha. E fecha a porta que ninguém abre. Não fica, irmão, vai ter momento que pessoas que te amam, da sua família, que vão falar, você não vai conseguir. Todos podem duvidar de você, menos você. Não fique se limitando. Amém? Quarto e penúltimo, para quase encerrar. Não vive pelo que vê, mas pelo que está escrito. Irmão, nem sempre você vai ver aquilo que você queria. Mas olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 5,7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5,7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 4,18 diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem são eternas. Você vai, como eu te falei, vai olhar seu armário, vai olhar a conta bancária, vai olhar para o seu casamento, vai olhar para o seu relacionamento, você não vai ver saída. Mas você não é daquele que anda pelo que vê, mas pelo aquilo que está escrito. Paulo diz assim, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso nós falamos. O que Ezequiel viu? Um vale de ossos secos. Mas o que ele fez? Ele começou a profetizar. Nem era vale de ossos secos, a Bíblia fala que aqueles ossos estavam muito sequíssimos. Bom, o vale de ossos secos já é terrível. Agora, vale de ossos muito sequíssimos, daí é pior do que terrível. Sabe aquele negócio? Não sei se dá para piorar, o que já está ruim. É o que aconteceu. Mas sabe o que ele fez? Ele profetizou. Porque ele viu além do que aqueles ossos, que os olhos naturais dele mostravam. Ele viu o que a palavra de Deus dizia. Que Deus poderia fazer o impossível. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer, irmão. Você que recebeu o evangelho, se tem alguém que não pode duvidar. Aí você fala, pastor, mas tem coisa que ainda não aconteceu, irmão. Você quer que eu te prove o maior milagre na sua vida? Não foi cura, não foi libertação, não foi milagre financeiro. O maior milagre que aconteceu na sua vida, na minha vida, é você estar aqui. Domingo, esse horário, 2 horas de culto, todo domingo. Não tem milagre maior do que isso. E aconteceu. Então, o que não pode acontecer? Nada. Amém? E quinto e último, para encerrar, pode já se colocar de pé? Quinto e penúltimo, né? Que não vai dar tempo de falar tudo, mas os irmãos vão ouvir na célula. Quinto, não é conduzido pelas emoções. Irmão, não vai dar tempo de ler aqui, mas Gálatas 5,16, ele fala assim, as obras, não desfoca, irmão, não perde esse final aqui. O finalzinho é bênção. As obras da carne e o fruto do Espírito. E ele fala assim, que nós devemos andar pelas obras do Espírito. Lá em Gálatas 5:19 ao 21, ele fala assim, que do 16 em diante ele começa a falar disso. Mas vou colocar do 19 ao 21. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que é a obra da carne? É obra baseada nas emoções. Quem recebeu o evangelho, irmão,
ele não fica atrás de aceitação de pessoas, ele sabe que Deus ama ele. Quem que vive machucado, amargurado, ressentido, milindrado? Quem vive pelas emoções. Quem que vive pelas emoções? Quem não tem revelação do quanto é amado. Mas o Evangelho diz que nós somos amados. Você pode ver, todo mundo que faz caca, ele faz nas emoções. Eu lembro, nunca me esqueço. Brigava com a minha esposa, ela mandava eu embora de casa. Ia lá, arrumava minhas coisas, embora de casa. Qualquer coisinha, então vai embora de casa. Então não sei o quê. Tudo obra baseada nas emoções. Quando nós começamos a andar no Espírito, foi diferente. Vamos ficar. Vamos permanecer. Nós decidimos, nós fizemos uma aliança. Você entende? Todo mundo que faz caca nessa vida, ele faz nas emoções. Já aconteceu com você? Depois você fala, nossa, me arrependi de ter falado aquilo, me arrependi de ter feito essa tal coisa, me arrependi de ter tido essa tal atitude. Por quê? Porque fez baseado nas emoções. Você entende? Irmão, quem recebe o Evangelho, ele não é um crente emocional, ou como a linguagem bíblica, carnal. Ele é um crente espiritual. Aí você vai ver, Paulo continua falando, porque as obras do Espírito são amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não me contive, eu não consigo. Não consegue porque é emocional, não é espiritual. Porque uma coisa que o espiritual ele tem domínio próprio. E o último, para encerrar, para nós orarmos. Não acredita que é largado e esquecido, mas amado e escolhido. Sabe quem que prega o Evangelho? Quem recebeu o Evangelho. E quem recebeu o Evangelho, ele não tem dúvida disso. Ele não é esquecido, ele é amado e escolhido. Porque ninguém me ama. Porque ninguém me aceita. Porque ninguém me manda mensagem. Porque ninguém me dá oportunidade. Porque ninguém me abraçou. Porque ninguém pegou na minha mão. Porque ninguém olhou para mim. Porque você dá prioridade para o fulano e para o beltrano. Quem não creu no Evangelho. Porque quem creu, irmão, ele sabe. Os homens podem me rejeitar, mas Deus me aceitou. Aleluia! E olha só. 2 Samuel, Davi, você sabe, Davi não foi perfeito, mas ele teve várias adversidades na sua vida. 2 Samuel 7:8 diz assim: agora, pois assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te de trás das malhadas e das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Davi ouviu essa palavra quando o pai dele tinha rejeitado ele não morava com a mãe, depois ele foi rejeitado pelo rei, foi rejeitado pela esposa, foi rejeitado pelos irmãos, foi rejeitado por um monte de pessoas. Mas ele sabia de uma coisa, não fui rejeitado por Deus. Eu não sou mal amado e rejeitado, eu sou amado e escolhido. Irmão, quem é transportador do Evangelho, ele não fica toda hora, você não falou que me ama hoje, você não me abraçou, você nem me reparou. Glória a Deus, é bênção tudo isso. Mas não seja escravo disso. Seja escravo da palavra de Deus. Você é amado. Mateus 3,17. Eis que é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E eu quero encerrar esse culto. O João vai colocar o último louvor. Você vai orar sobre isso, irmão. Minha esposa uma vez pregou aqui: mulheres curadas curam. Você sabe por que muitos não evangelizam, não liberam o evangelho para outros? Porque ainda eles não estão acreditando naquilo. Você tem que crer no que você diz acreditar. Porque ovelha sadia dá cria. Toda ovelha sadia dá cria. Eu não ganhei a primeira pessoa para Jesus depois que eu fui pastor. Eu ganhei a primeira pessoa para Jesus depois que eu fui curado. Porque eu acreditei tanto que eu falei, outros precisam ser curados também. Não aceito ser egoísta e só eu receber isso. Eu quero que outros recebam também. Irmão, o evangelho é libertador.